Bendito é o nome do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Você pode tomar assento. Bendito seja o nome do nosso Deus. Gratos ao Senhor pelo dom da vida, o dia que Ele nos deu. E antes de mais nada, agradecer a oração da igreja, de todos vocês. E nós podemos estar aqui para adorar ao Senhor. Tivemos aí de ontem para hoje a saúde meia tumultuada. É muito complicado. A gente tem orado pelos irmãos e parece que é assim, né? Para compartilhar uns com os outros, eu não podia ficar de fora. Então, a gente passou aí um período, mas damos graças a Deus. A gente teve condições de podermos vir cultuar, louvar ao Senhor. Já estamos bem melhor. Eu espero que a gente se recupere plenamente. Bendito seja o nome do nosso Deus. E eu quero continuar compartilhando um pouquinho com vocês na palavra do Senhor. Na verdade, no mesmo texto, onde nós começamos no domingo, na quarta-feira nós compartilhamos um pouco, e eu quero caminhar mais um pouquinho com vocês, dentro daquilo que o Senhor tem falado conosco já através de cada canção, porque estamos na presença do Senhor, estamos na sua casa, e a primeira canção que nós adoramos falou que nós somos felizes porque estamos na casa do Senhor, que habitam na sua casa, e a nossa oração tem que chegar ao trono da graça. Depois falamos do nosso desejo de estarmos na presença do Senhor. E a última canção agora entoada, que é um questionamento que muitas vezes as pessoas fazem, e nós mesmos fazemos conosco, quando nos vemos em situações adversas, mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Por isso que a nossa fé ela tem que ser renovada a todo instante. Bendito seja o nome do Senhor. E eu comentava com vocês, só para a gente recapitular, relembrar rapidinho, para continuarmos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e nós falamos de alguns pontos, porque o Senhor ele é tão tremendo, que além da salvação que Ele nos dá, que é o mais importante para a nossa vida, é a certeza da vida eterna, Ele também vai dirigindo os nossos caminhos. E o Senhor dirigir os nossos caminhos, isso não quer dizer que tudo sempre vai estar de acordo com aquilo que a gente pensa ou que a gente sente, principalmente porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes aquilo que a gente imagina, que a gente deduz pelo cenário, não é aquilo exatamente que o Senhor tem para tratar conosco ou com a nossa vida. Nós muitas vezes nos equivocamos nesse sentido. Então a gente precisa estar sensível à voz do Senhor, pedir que Ele nos dê discernimento. E Ele vai traçando a trajetória para nós. O versículo que nós usamos por base, dentro do capítulo 12, foi lá o versículo 37. Bem-aventurados aqueles que estiverem prontos. Isso aqui, todo esse processo, porque isso aqui é um processo de preparação, de despertamento, de tomarmos posição, de buscarmos aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa preparação para esse momento. Exatamente como toda a preparação para um casamento, principalmente para a noiva, é o nosso posicionamento. A atenção, a dedicação para tudo aquilo que está acontecendo para o grande momento. E nós citamos alguns pontos interessantes. Primeiro, nós falamos sobre mantermos a nossa identidade. Mantermos a nossa identidade, sermos aquilo que Deus nos estabeleceu. Por quê? Porque um dia tudo vai ser desmascarado. Não há como carregar uma mentira, uma farsa, uma ilustração ou coisa dessa natureza durante toda a vida. Inclusive, em algumas Bíblias, algumas versões, elas falam sobre hipocrisia,
E só para relembrar rapidinho, quando a gente fala de hipocrisia, lá atrás, na antiga Grécia e depois posteriormente, a gente vai vendo que isso fala sempre sobre mentira, falsidade, mas nos primórdios, algumas definições você vai encontrar como arte teatral. O que é arte teatral? Uma interpretação, pode até ser baseada em fatos reais, mas naquele momento é uma interpretação. E às vezes é uma ficção. Vocês podem ver, alguém já assistiu alguma novela, algum filme, e alguns estão escritos assim: esta narrativa, ou este filme, ou esta cena está baseada em fatos reais. Em outras está assim: toda a narrativa é baseada em pura ficção. Qual é o grande problema? Nós temos uma realidade que nós vivemos, que às vezes ela não nos satisfaz, nós ficamos desconfortáveis, precisamos pedir a Deus que Ele nos dê graça, porque é a vida que Ele nos deu. Assim como muita coisa que a gente não fica satisfeito, e a gente sempre fala da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, e que tudo que Ele fez a gente cita que é bom, mas nem sempre nós somos gratos por tudo aquilo que Ele fez. E eu não vou repetir aqui, mas se vocês se lembrarem de algumas ministrações, não somente nossa, mas de outros irmãos, quantos questionamentos que nós fazemos com Deus, da nossa vida, da nossa condição, da nossa performance, do nosso biotipo. Quantos questionamentos? Mas eu não estou murmurando, pastor, eu só estava perguntando para Deus, eu queria saber. Não, na verdade eu não deveria saber. Se Ele me fez assim, eu deveria ser grato por isso. Amém? Deveria ser dessa forma, mas nós não somos assim. Em algum momento a gente resvala em alguma coisa. E às vezes, para satisfazer o nosso ego, ou para satisfazer alguém, nós fazemos um cenário. E nós não podemos viver isso porque a gente acaba vivendo um cenário de ilusão. Eu até um pastor, agora faz bastante tempo que eu não o ouço, que não o vejo, em algumas ministrações ele dizia que o crente ele tem que viver desiludido. Aliás, a pessoa ela teria que ser desiludida, porque a questão é viver iludido. Porque ele vive uma situação que não é real e uma hora ele cai na real, e aí a frustração, a decepção é tão grande que alguns acabam tirando a sua vida, outros caem numa depressão profunda, começam a tomar atitudes totalmente estapafúrdias. E muitas vezes, quando Deus opera através do seu Espírito Santo, Ele nos arranca daquela situação de desilusão, de ilusão. Então Deus ele trabalha para que nós sejamos desiludidos, para que a gente não viva uma coisa que não é real. E aquilo que muitas vezes a gente talvez não fique tão impactado, mas se for a vontade de Deus, tenha certeza de que ela será boa e essencial para a nossa vida. Por quê? Porque um dia a máscara cai e ninguém consegue levar isso para uma vida toda. Em segundo lugar, nós falamos que nós precisamos temer aquele que vai determinar a nossa eternidade. Tudo aquilo que é feito nessa esfera terrena é limitado, é passageiro. E às vezes nós tememos, e em alguns casos, a gente tem que tomar um determinado cuidado, haja vista o cenário de violência que a gente vivencia, mas isto também não pode fazer com que a nossa convicção de fé, a nossa confissão daquele que nós cremos, ela fique em xeque. Mesmo que isso custe a nossa vida, será essa vida terrena. Eu tenho que temer aquele que determina a minha eternidade. Depois nós falamos que Deus, ele atribui valor a cada um de vocês, a cada um de nós. Então, de vez em quando nós murmuramos, nós ficamos inquietos. Se alguém fala que você não vale nada, ou que não era exatamente isso, a pessoa fica totalmente deslocada. Mas uma coisa é certa: Deus ele se agrada da tua vida se você está na presença dele, e ele atribui valor a você.
Inclusive no domingo foi cantado aqui, que Deus ele cuida de nós à sombra das suas asas. E a gente precisa ser levado por fé a descansar no Senhor. Lá no Salmo 91 diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, ou seja, na proteção daquele que tem todo o poder, em todo lugar, em todo momento, em qualquer circunstância, vai descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se abriga no Senhor, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus que está aqui nessa noite. Então, ele atribui um valor a você, louve-o, porque ele valoriza a sua vida e por todas as obras maravilhosas que ele faz, como nós acabamos de cantar. Nós também citamos que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar em todo o tempo, porque o Senhor, ele é o nosso pastor. E ele cuida da nossa vida. E ele supre as nossas necessidades. Óbvio, eu tenho que estar consciente das necessidades, daquilo que eu preciso fazer. Isso não pode limitar a minha trajetória e eu ficar totalmente passivo, achando que ele vai prover simplesmente na minha impassividade e na minha inércia. A minha vida ela tem que ter a sua continuidade. E no versículo, lá no versículo 13, a partir do versículo 13, ele vem fazendo alguns questionamentos, ou ele vem fazendo um posicionamento de alguém que o questiona por causa de uma resposta ou de uma solução, mas que não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus estava estabelecendo. Querendo que Jesus botasse pressão por uma questão de satisfação pecuniária e particular. E o Senhor Jesus até falou, olha, não foi para isso que eu fui estabelecido. E depois ele vem falando de um personagem aí, da sua conduta totalmente irracional, quando todo o seu trabalho tem um resultado extremamente satisfatório, mas a sua visão foi totalmente introspectiva. Ele pensou somente nele, como que ele iria fazer, e pensando nos muitos anos que ele teria de vida, quando nós não temos poder sobre a nossa vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é o Senhor. Tenha pouca idade ou muita idade, tenha pouca saúde ou muita saúde, quem rege a nossa vida é o Senhor. Sempre que eu estou comentando, eu me lembro de alguns fatos e que me levam a olhar como que Deus é tremendo e coisas magníficas que Ele nos surpreende. Eu me lembrei que de uma determinada ocorrência que eu peguei quando nós chegamos para intervir naquela ocorrência, uma carreta, não me lembro, um acidente com um veículo bastante grande, havia tombado em cima de um veículo de passeio. E o veículo, como a gente cita às vezes popularmente, ficou que nem um pastel. Ninguém da equipe conseguiu acreditar, falou, bom, o negócio é cortar a lata com os equipamentos que nós trabalhávamos e tirar o resto que sobrou ali. E qual foi a nossa surpresa? Que quando nós começamos a cortar todo aquele equipamento, o cidadão, ele estava, também não dá para explicar de que maneira, embaixo lá, grudado no assoalho do carro, entre o banco, entre aquelas coisas lá, e não tinha nenhum arranhão. E ninguém conseguiu acreditar. E o cidadão, ele era um cristão. Isso não é receita de bolo, tá, gente? Isso aconteceu com ele. Ah, mas tem um outro que morreu esmagado. Eu estou citando um fato, mas isso não é uma regra, entendam bem. Deus pode fazer assim? Pode. Podia ter sido diferente? Também. Qual é o âmago da questão? É como que ele estava ou como que eu e você estamos se acontecer alguma coisa conosco. Por quê? Porque eu tenho que temer aquele que vai designar a minha eternidade, não a minha vida passageira. Mas Deus, ele pode nos livrar sim. E neste caso ele manifestou a sua glória e o seu poder ali para mostrar para aquele pessoal todo, principalmente a turma que nós trabalhávamos juntos, que nem sempre
aquilo que parece de imediato plausível é o que vai acontecer. E não é a tecnologia ou a racionalidade que determina as ações de Deus. Queridos, quem determina as ações magníficas na nossa vida é o sobrenatural do Senhor. Ele pode, como foi feito aqui na oração, como preparou médicos, pessoas que estudaram e que foram preparadas para cuidar da nossa vida, para nos tratar, para desenvolverem cientificamente medicamentos, mas tudo isso é do Senhor. Quem deu inteligência, quem deu capacidade para desenvolver tudo isso, foi o nosso Deus. Em um estalo, isso simplesmente pode desaparecer, porque isso foi Ele que deu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós não podemos, queridos, corromper a nossa relação com Deus em detrimento daquilo que acontece ao nosso redor, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Se Ele nos der pouco na nossa concepção, eu vou agradecer. Por quê? Porque se eu for fiel nesse pouco, Ele pode eventualmente me colocar no muito. Mas eu não vou só dar graças a Deus quando as coisas na minha concepção estiverem na altura que eu imagino. Sempre eu preciso dar graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Depois a gente falou que a ansiedade, ela pode inverter as nossas prioridades. E aqui eu quero dar uma pincelada com vocês, porque nós falamos na quinta-feira sobre a solicitude pela vida. E o texto diz aqui: não estejam apreensivos pela vossa vida, o que vocês vão comer, nem pelo corpo que vocês vão de vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Aí ele fala para considerar os pássaros e quanto que a gente vale mais, repetindo o que ele falou um pouco antes das pequenas aves que ele cuida. Depois ele fala que por mais ansiosos que a gente seja, desesperados muitas vezes, a gente não pode mudar nada pela nossa vida. Não adianta, por exemplo, eu estar aqui agora, cultuando a Deus, pedindo que Ele traga uma resposta, como nós cantamos aqui, pela nossa vida, mas eu simplesmente fazendo isso na expectativa de que a coisa está acontecendo, se eu não conseguir crer que Ele está operando. Eu estou aqui, mas o corpo está aqui, mas a minha mente está na manhã ou na semana aquilo que vai estar acontecendo. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar absolutamente nada. O que vai fazer é tirar a minha atenção da minha adoração, talvez passar uma noite acordada, pensando, remoendo, desesperado, chorando, coisa dessa natureza, mas isso não vai mudar nada a sequência da situação. Eu preciso aprender a confiar no Senhor, a descansar nele, porque Ele coloca aqui: vocês podem aumentar alguma coisa na vida de vocês? Podem mexer alguma coisa? Não. Então ele fala para que a gente tome cuidado com essa situação, para que nós não invertamos a nossa prioridade, para que nós não troquemos as coisas de lugar, para que nós busquemos primeiramente o reino de Deus, porque imputando o reino de Deus como mais importante, as outras coisas Ele vai suprir. Aonde que está a nossa preocupação? Aonde que está o mais importante para você? A morada que o Senhor foi preparar, ou aquilo que a gente desesperadamente tenta construir, e algumas pessoas o fazem na vida toda e não conseguem? Tem até uma canção que a gente lembra que diz: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá tem que estar o meu coração, lá tem que estar o teu coração. Enquanto, queridos, nós muitas vezes priorizamos as coisas da terra, nós não vamos conseguir provar
os benefícios do Senhor e a manifestação do milagre de Deus, a intervenção maravilhosa de Deus. Enquanto nós sempre corrermos atrás de alguma intervenção, de tentarmos descobrir alguma forma mirabolante de resolver, e não conseguirmos colocar na mão do Senhor e deixar lá para Ele tratar, nós não conseguimos ver a manifestação da sua glória. Inclusive, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo ele está dando algumas exortações aqui, ele começa fazendo alguns comentários de algumas coisas que estão acontecendo ali, e a partir do versículo 4, ele chama atenção. Tem alguns pontos que eu olho para a palavra e que é desafiador, queridos. Eu imagino que às vezes você fica questionando, como que eu posso fazer isso? Por exemplo, ele diz, regozijai-vos sempre. Mas regozijar como? O que está aí? Regozijai-vos sempre no Senhor. Porque nas outras coisas eu posso me aborrecer, e por sinal muito. Mas no Senhor eu sempre posso me regozijar. Porque Ele é meu socorro bem presente na angústia, Ele é a rocha onde eu me refugio, Ele é aquele que tem olhos e vê, tem boca e Ele fala conosco, Ele interage com a nossa vida. O que eu preciso é estar sensível à sua voz, ao seu ensino, ao seu conselho. E muitas vezes no nosso falar, no nosso desespero, a gente não consegue discernir a voz do Espírito Santo trazendo para a nossa vida. Aí ele fala, regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, regozijai-vos no Senhor. E aí eu meditando, fiquei, Senhor, como é que eu sou conhecido? Como que você é conhecido? Como que você é conhecida? Como que as pessoas avaliam você? Na sua casa, no seu trabalho, como um colega de serviço, como patrão ou como empregado, como vizinho. Tudo isso passou, porque ele diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, ou seja, a sua vida equilibrada, o seu consenso, o seu caráter, a sua conduta, conhecida diante de todos os homens. Por quê? Porque o Senhor está perto. E esse perto, eu achei até interessante quando o Tiago falou, vamos cantar como se fosse a última vez. Talvez na cabeça de algum, mas por quê? Porque na verdade nós deveríamos cultuar todos os nossos dias como se fosse o último dia. Amém? Ah, pastor, mas nós podemos ser tentados a cair num outro comentário bíblico. Poxa, mas eu queria tanto casar, eu queria constituir uma família, eu queria concluir meus estudos, fazer uma faculdade, eu queria comprar um carro, eu queria terminar de construir a minha casa. Maravilha! Isso tem que estar nos seus planos, porque a Bíblia, tudo aquilo que a gente comenta e pensa, quando nós analisamos, foi descrito na Bíblia. Como conselho, como história, como instrução, enfim. E está lá, o homem, ele pode fazer planos, mas em algumas diz, o Senhor é que pesa os espíritos, ou a última palavra vem do Senhor. E o que quer dizer isso daqui? O Senhor sabe o intento do nosso coração. Ele sabe por que nós queremos comprar um carro, por que nós queremos ganhar mais, por que nós queremos construir uma casa, se é para o meu bem-estar, ou se é para mostrar para alguém que eu consigo, para determinar para mim mesmo que eu consigo, que eu sou capaz. Queridos, nós só somos capazes no Senhor. E deixa eu dar uma informação para você. Queira você ou não, nós só somos capazes no Senhor. Amém? Nós só estamos aqui porque as misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs são a causa de nós não sermos consumidos. É um desafio para nós, gente.
É um desafio. Muitas vezes eu fico, Senhor, como que a gente vai conseguir fazer isso? E há esse conflito. Mas nós podemos confiar no Senhor plenamente, porque Ele não nos decepciona jamais. Bendito é o nome do nosso Deus. Aí ele fala, né? Como é que vocês são conhecidos? Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que maneira? E aqui eu quero aproveitar e fazer um parêntese e um lembrete. Semana de oração, queridos. Tá? Os 2 últimos meses na nossa semana de oração, de manhã tem vindo muito mais pessoas orar, geralmente são irmãs, do que à noite. À noite nós tivemos aí um declínio bastante grande de gente aqui nas nossas reuniões de oração. Então eu quero convidar você. As nossas orações, elas não serão conhecidas somente aqui na reunião que nós fazemos aqui na segunda semana do mês. Não. Aonde você orar, lá na sua casa, de madrugada, durante o dia, na condução, no trânsito, no banheiro do seu serviço, lá na sua sala de aula, como por exemplo, ele mesmo fala lá aos Gálatas: andeis no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, as vontades da carne. Não quer dizer que você vai andar de olho fechado, que você vai andar de joelho ou coisa do gênero. Mas é a nossa vida, a nossa conduta em comunhão com o Senhor. E eu posso fazer isso caminhando, eu posso fazer isso dirigindo, eu posso fazer isso trabalhando com atenção no meu trabalho, com a responsabilidade que eu tenho, glorificando ao Senhor em todo o tempo. Isso é perfeitamente possível. Então ele fala: sejam conhecidas diante de Deus pela oração, minha conversa com Deus, o meu diálogo aberto com Ele, pela súplica, que é uma oração, mas tem algumas definições que o pessoal coloca aí, e alguns colocam a oração como diálogo com Deus, outros colocam que é uma conversa com um amigo, e a súplica é algo, a oração é pelos outros, e a súplica ela é uma coisa mais particular. Bom, eu não sei a definição exata para isso. Oração é eu falar com Deus. A súplica, eu particularmente, o clamor, eu imputo como uma coisa um pouco mais empenhada, quase que no meu desespero, clamando ao Senhor, é um rogo. Aquele coração aflito, totalmente despido, se rasgando diante da presença do Senhor, e Ele fala: olha, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela sua oração, mas tem um detalhe importante aqui: com ações de graça. Não adianta eu ir aos pés do Senhor para pedir alguma coisa se eu não sou grato a Ele. Tem até uma canção que diz: por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer. Então é por tudo aquilo que Ele vem fazendo na minha vida e aquilo que Ele vai realizar, que eu já creio e já tomo posse, sabendo que se eu estou na presença dEle, Ele vai fazer tudo aquilo que é necessário para a minha vida. Então, tudo que eu for fazer com ações de graça. Mas o que são essas ações de graça? É só muito obrigado, Senhor, na minha oração de joelho aqui, quando eu oro em pé: Senhor, eu te dou graça porque eu estou aqui na tua casa? Não. É a minha conduta que expressa que eu estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou. É quando eu andar, as pessoas olharem: puxa, mas no meio de toda essa circunstância adversa, e você consegue glorificar a Deus? Sim, porque a convicção de salvação, de vida eterna que Ele coloca em mim, é muito maior do que todas as coisas que possam acontecer. Venho meditando, nós oramos nesta noite, temos orado pelas pessoas ali na nossa região sul, e eu fiquei meditando e pedindo a Deus, com o coração apertado: Senhor, tem misericórdia daquelas pessoas ali perdendo
todos os seus bens. Falei com Santa Catarina, com os nossos irmãos. Ele falou: olha, a coisa realmente ficou desesperadora aqui, mas o Senhor tem guardado a nossa vida. Eu falei: aleluia. Mas lá no meio daquelas pessoas, mesmo alguns perdendo tudo, ainda eu dou graças a Deus que Ele preservou a nossa vida e Ele nos dá condição para a gente reconstruir. Nós perdemos há 6 meses atrás tudo e conseguimos, então Deus vai nos dar condição para nós começarmos do zero e fazermos tudo de novo. Isso é ser grato a Deus, sabendo que Ele é provedor. É desafiador? Sem dúvida. Talvez em algumas mentes não consiga nem conceber como é que se consegue fazer uma coisa dessa. Só que, quando nós expressamos a nossa gratidão a Deus, Ele certamente cuida de cada um de nós. E aí vai acontecer um outro fator, que nós cantamos aqui também, por sinal, nessa canção, a resposta. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gente, isso é tremendo. Bendito seja o nome do Senhor. Quer ter paz? Quer conseguir fazer? Vamos orar. Vamos apresentar tudo diante de Deus, glorificando ao Senhor em todo tempo. Como diz um outro hino que me vem à frente, como diz: Senhor, estás comigo em todo tempo. E isso é algo magnífico, fazendo-me feliz no sofrimento. Porque no meio de tudo isso, eu até acho que na quinta-feira comentei, tem gente que fala que a circunstância para o crente estar em comunhão é só quando está passando por luta, mas a coisa não acontece assim. Ninguém vive em luta constante, em um momento há uma pausa para alguma coisa. Tá? E nós só cantamos o cântico da vitória, nós só celebramos quando passamos por luta, por adversidade, nós chegamos no ápice e nós glorificamos a Deus. Então, nesse interim, Deus vai trabalhando e Ele vai provendo momentos para nós vermos a manifestação da sua glória. E no meio do sofrimento, no meio da adversidade, Ele nos instrui, Ele nos ensina. Eu até comentei com os irmãos aqui, tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Talvez por isso que seja necessário nós passarmos por várias aflições, como o próprio apóstolo Paulo cita, porque nesses momentos nós vamos ser submetidos a uma condição de uma sensibilidade maior ao ouvirmos a voz do Espírito Santo e a glorificar o seu nome e a conhecê-lo melhor, porque é para isso que nós temos que prosseguir. E depois então ele vai comentando sobre o que mais que é necessário para a nossa vida. Tudo aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se há alguma coisa de bom nisso, é nisso que a gente tem que pensar e isso que tem que estar no nosso coração. Então, queridos, que nós possamos orar e possamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Muitas vezes isso é bastante conflitante, porque às vezes as necessidades, as expectativas do dia a dia, elas nos surpreendem de tal maneira que parece que a coisa não sai da cabeça, não sai do coração, chega a ser desesperador. E isso começa a nos colocar num canto ali, nós começamos a nos sentir acuados. E o Senhor, Ele não deixa ninguém acuado, gente. Quem deixa as pessoas acuadas é o inimigo das nossas vidas. O Senhor é um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos sustenta e que nos protege. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aí em seguida, é o versículo que eu li, que está no Evangelho de Lucas, no versículo 37, um pouquinho antes, ele diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sejam
semelhantes aos homens que esperam o Senhor, quando voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados, ou felizes aqueles que isso acontecer quando o Senhor voltar e achá-los vigiando. Aí a gente fica meditando, mas por que disso daqui? Bom, tem um ponto. Por que o escritor ele fez essa alusão? Para que a gente esteja preparado. Se hoje fosse o dia da vinda do Senhor, glória a Deus, amém? Todo mundo, oh, que bênção. Acho que é um dos cultos que eu pergunto e todo mundo concordou, amém? Mas por quê, pastor? Porque teve culto que eu fiz e quando eu perguntei, foi uns 2, 3. Ai, pastor, não era bom que o senhor viesse hoje, não. Oh, mas peraí, aí você fica meio preocupado. E eu, particularmente, eu fico muito preocupado. O que acontece? Não precisa ficar preocupado com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa. Se tiver todo mundo na presença do Senhor, glória a Deus. Se não tiver, é assim que vai acontecer. Porque se o meu coração estiver no Senhor, é dessa forma que vai ser. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas o que ele disse aqui? É da questão de eu estar prevenido, eu estar em prontidão. Essa alusão que ele faz aqui das bodas e do noivo, é porque hoje em dia ainda existem algumas nações que têm esse procedimento. Naquela época no Oriente, era uma prática mais sequente. O que acontecia? Escolhia um noivo, e em algumas regiões ainda não tem esse negócio de me apaixonei pela fulana, eu gostei, ela é o meu número e eu vou lá e tento conquistá-la, ou vice-versa. Não, lá naquela época, a família, de acordo com o nível, tudo, achou lá a moça para o rapaz, está aqui, você vai casar com ele, acabou, vamos preparar tudo. Na preparação da festa, o noivo ia fazer, como se fosse hoje em dia, né? O pessoal faz a despedida de solteiro, não com a bagunça, a orgia que tem aqui, mas ele ia lá com seus amigos, comer, tudo tal, e num determinado momento ele saía e falava, bom, agora eu vou pegar minha noiva e vou para o meu canto para ter a minha vida. Mas ele não avisava que hora que vinha. Então, o que acontecia? A noiva, com toda aquela comitiva junto com ela, preparando tudo lá, adornando. Eu não sei quem que já viu essa preparação. Em alguns setores lá no Oriente, são várias mulheres preparando a noiva. Então fica uma lá, é mais ou menos como o dia da noiva, eu imagino. Está uma lá nos pés, preparando e pintando, e outra passando óleo no corpo, e outra arrumando as mãos, e outra adornando as orelhas, aquela coisa toda, preparando, porque qualquer momento o noivo chega. E quando chegar, tudo pronto para que ele possa pegar a sua noiva e ir para o seu tálamo, para o seu quarto, para o seu lugar. E ele faz essa alusão, olha, felizes os servos que quando o Senhor voltar, aqui fala do Senhor, tem algumas alusões, fala do noivo, fala do Senhor, quando voltar. Aí essa outra alusão é a seguinte, tem o dono do negócio, e ele sai, deixa os seus servos lá cuidando da casa. O que via de regra acontece? Isso não é uma coisa nova. Isso aí é que nem alguns filmes, algumas coisas, que eu sei que aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, mas principalmente alguns filmes, algumas novelas, que você vê, tá os filhos, principalmente adolescentes, os pais saíram. Quando o pai e a mãe põem o pé para fora, o que eles fazem? Olha, liga para todo mundo, se fosse hoje em dia, meu Deus do céu. Liga para todo mundo, ó, meus pais saíram, a casa está liberada. Chama todo mundo, invade a casa e aquele é o E. Aí, de repente, os pais voltam mais cedo. E aí você já pode imaginar o que acontece. É mais ou menos desse jeito. Eu até me lembrei de um episódio que aconteceu no condomínio onde nós residíamos.
foi feita uma festa de aniversário, convidaram Deus e o mundo, ocuparam tudo lá, virou aquele auê. Num determinado momento, opa, peraí, o que está acontecendo? Pode parar, todo mundo para fora. Não, mas eu fui convidado. Foi convidado, mas no lugar não estava autorizado. Pode ir todo mundo embora. Então, ele faz essa alusão, por quê? Porque a tendência do ser humano é, se ele não estiver sob guarda, sob vigilância, ele simplesmente relaxar. E aí ele faz essa alusão. Por quê? Porque, de fato, isso é uma realidade. Ele fala, olha, se o patrão deixa a casa sobre a sua responsabilidade, então você cuide direitinho e esteja tudo em ordem, porque no momento que ele chegar, ele vai ver que está tudo em ordem e, por conta disso, você será recompensado. É simples da gente notar isso. Todo cenário que nós olhamos, ou pelo menos muitas das experiências que eu tive, aconteceu nas unidades onde eu trabalhei. E por conta, às vezes a gente acaba sendo tão inepto nessa situação que nós acabamos perdendo. Por exemplo, todas as vezes que o pessoal tinha um comandante nota 10, bonzinho, bagunçava, fazia tudo que não devia. Como se diz, não, ele não fala nada, ele não pune. Aí daqui a pouco alguém mais acima percebia, opa, esse comandante aí está sendo muito complacente, tira ele de lá e coloca outro para pôr a turma no eixo. Aí quando vinha um bem casca de ferida, bem ruim, aí todo mundo andava no eixo. Precisa ser assim? Não. Não poderia ser em todas as circunstâncias, tudo bonitinho, tudo em ordem? Não, arruma a casa porque vai chegar visita. Quer dizer, então, que os outros dias não precisa arrumar, pode ficar tudo sujo, a bagunça. A gente só arruma quando vem visita. Percebeu? Tem um monte de coisas que acontecem dessa maneira na nossa vida, em vários setores, desde o trabalho doméstico até o nosso trabalho nos nossos setores aí, no nosso emprego, porque eu não vou nem entrar no mérito, são muitas coisas que acontecem que é bom que a gente reveja para que esteja tudo pronto. É que nem quando vai sair, por exemplo, e estão todas as roupas lá dentro do guarda-roupa, precisa sair urgente, opa, eu já vou lá, abro, pego uma roupa lá e ponho para sair. Meu Deus do céu. E, gente, por favor, não me entendam mal, tá? Tem gente que tem essa prática, você se dá bem. Eu só estou citando porque, na maioria das vezes, o pessoal entra em desespero. Principalmente as mulheres. Aquele bolo, né? 200 peças de roupa, tudo montuado. Eu preciso laçar uma lá para poder... Se está tudo pronto, é mais fácil ou não é mais fácil? O que vocês acham? É nessa linha que o escritor coloca. Estejam prontos, estejam prevenidos. Quando nós estamos prevenidos, as coisas fluem com mais facilidade. E nesse aspecto aqui vai determinar a nossa vida eterna. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Aí ele vem chamando a atenção. Quando o Senhor voltar, o jachar vigiando, estou tomando conta de tudo. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa. Aqui tem dois cingir. Primeiro, ele fala no versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos, estejam preparados, estejam prontos para o que der e vier. Por que cingidos lá? Naquela época, se nós nos reportarmos, eles usavam os vestidos. Você imagina você e as mulheres que usam vestido longo aí, que eu imagino que para correr é meio complicado. O risco de tropeçar e cair, acho que é bastante grande, mesmo que tenha bastante prática. O que fazia? Pegava o vestido, ou traçava ele aqui na cintura com um cinto, ou puxava ele aqui no ombro, por isso que fala dos ombros, fazia um laço aqui, estejam cingidos os vossos lombos, estejam justos, coloque a sua roupa adequada para que ela não te atrapalhe no seu movimento e você possa desempenhar as suas atividades com liberdade. Tá? E a gente ouve falar muito de lombo na Bíblia. Aí eu estava meditando
mas num outro momento a gente vai falar sobre os lombos. Mas ele fala aqui: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Esteja com a sua roupa, com a sua vestimenta devidamente preparada, adequada, pronto para em condições de. Tá? Lembra-nos até quando o povo estava lá para sair do Egito, que eles estavam comendo, e olha, fiquem preparados, porque a qualquer momento desse vocês vão ter que sair. Então estejam prontos e acesas as vossas candeias. Por quê? Porque caminhar no escuro é tudo o que é necessário para você se acidentar e complicar a sua vida. Por isso que ele fala aqui. E, aliás, quando fala das 10 virgens, vocês vão perceber que as que se saíram bem é que as candeias estavam acesas e tinham azeite para mantê-las acesas. Aquelas que só tinham um pouquinho, Gente, isso aqui é um parênteses que eu faço. Viver a vida cristã achando, olha, eu acho que do jeito que está, dá para eu ser salvo. Isso não funciona, tá? Não, eu acho que desse jeito está bom. Só está bom quando é o padrão de Deus. Tudo aquilo que é relativizado não está bom para Deus. Então, eu acho que desse jeito vai dar. Ou nós estamos prontos, ou não estamos prontos. Não, mas eu acho que essa reserva que eu tenho aqui dá para eu conseguir a minha vida cristã levando até o Senhor voltar. Por isso que eu perguntei, se Ele volta hoje, como que está as nossas vidas? E Ele vem falando, se Ele chegar e encontrar vocês vigiando, agora o Senhor vai cingir as suas vestes, ou seja, Ele vai preparar a sua vestimenta e vai servi-los. E aí eu fiquei meditando nesses eventos, né? Alguém poderia pensar, mas quando que o senhor de uma casa, no caso, um patrão, vai preparar alguma coisa para os seus empregados? Bom, inúmeras vezes. Uma delas, eu cito às vezes eventos que acontecem comigo. E eu me lembro que num dos setores que eu trabalhei, com a equipe trabalhando muito bem e tal, num determinado dia, o comando chegou e falou, hoje nós vamos fazer uma pausa e eu vou servir a galera. E ele foi lá, tirou o seu fardamento, as suas insígnias, e foi lá para preparar o churrasco para a turma comer. Eu falei, então isso é uma realidade. Tá? Traduzindo aqui para os nossos dias, quando o Senhor chega e encontra os seus servos, no meu caso lá, eram os seus subordinados, todo mundo atento, fazendo o seu serviço a contento, tudo em ordem, Ele com o maior prazer teve satisfação de convidar para que todos sentassem à mesa e comessem todos juntos. E isto agora, reportando para a vida cristã, se o Senhor nos encontrar vigiando, buscando a presença dEle, ávidos pela sua volta, Ele já colocou. Nós sairemos com Ele e Ele conosco. E a vontade dEle é essa. Assim como Ele citou para os seus discípulos, desejei muito ter esse momento com vocês, Ele é o mesmo momento com a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, coloque isso na sua mente em nome de Jesus. No meio de tanta gente, pois é isso que é magnífico no nosso Deus. No meio de tanta gente, Ele deseja me servir e servir você. Abraçar a mim e abraçar a você. Bendito seja o nome do nosso Deus. E independente do momento que Ele vier, nos achar vigiando. E aqui vem um outro ponto importante, porque tem alguns momentos da nossa vida que são mais, digamos assim, factíveis para nos encontrar atentos. Ele coloca das vigílias. E as vigílias, a primeira vigília, ela é das 18 até as 21 horas. A segunda vigília, das 21 até a meia-noite. A outra, da meia-noite até as 3 da manhã, e outra das 3 da manhã às 6 da manhã. A primeira vigília, a gente pode dizer que é bico, né? Geralmente, uma boa parte das pessoas, talvez em alguns lugares
tanto no interior, eu me lembro da Bahia porque a gente conhece um pouquinho mais. Tem alguns lugares lá na Bahia que quando dá metade da segunda vigília, o pessoal já está na cama. Ou seja, quando dá 8 horas da noite, você liga lá, o pessoal já apagou. Mas na grande maioria das pessoas, a primeira vigília está todo mundo acordado. Na segunda vigília, você já está meio que se preparando, opa, a lanterna já começa, a luzinha vermelha já começa a apagar, a bateria começa a cair a carga, você já está se preparando psicologicamente para ir para o berço e ficar totalmente inerte. A terceira vigília, aí uma boa parte já foi. Uma boa parte já foi. E alguns, pouquinho mais, que vão por madrugada fora, a não ser que estejam trabalhando. Na quarta vigília, geralmente é aquela hora que boa parte das pessoas estão naquele sono profundo, e tem alguns que você pode chacoalhar, bater, jogar água, ligar o despertador, fazer o que for, bater a porta, que a pessoa não acorda. Aí eu pensei nisso, eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida para que jamais eu esteja... Porque eu me lembrei do sono da indolência. Se eu tiver com esse sono, o Senhor vai chegar e pode derrubar o candelabro, pode fazer o que for, pode a lamparina cair no chão, pegar fogo. E a pessoa não está nem lá. Quando se der conta... Aí às vezes eu tento ficar imaginando esse cenário, mas, queridos, isso aqui é só uma alusão, porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora e como é que vai ser. O pessoal pinta algumas coisas aí estranhas, carro batendo, avião caindo, navio. Eu não sei, gente. Eu não sei como é que vai ser. E também, de uma certa maneira, isso só me interessa enquanto podendo proclamar o Evangelho. Porque a essas alturas do campeonato, eu quero com vocês estar com o Senhor. Amém? Eu quero estar com o Senhor. Ah, mas e o resto? Você não se preocupa? Me preocupo sim, até esse momento, porque depois desse momento não vai adiantar mais. Depois que o noivo chegou e encontrou as virgens sábias, que estavam com as suas lamparinas acesas, e foi embora, o que eu vou fazer com as demais? Senhor, espera um pouquinho, porque... Não, queridos, não dá. Então, vocês perceberam, nós vemos muito exemplo aqui nos nossos casamentos, né? Teve gente que colocou até como se fosse um protocolo a noiva chegar atrasada. E geralmente o noivo está lá. Queridos, isso só funciona aqui, tá? Com o Senhor, na hora que Ele voltar, a noiva tem que estar pronta. Ela tem que estar preparada. Olha, estou aqui, meu noivo. E vamos embora. Bendito seja o nome do Senhor. E ele continua. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira, e os achar assim, felizes são os tais. Saibam, pois, isso. Se o pai da família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E aqui nós vamos fazer uma pausa. Portanto, estais vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E aí o Pedro pergunta, né? Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? E ela é para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu realmente não sei. Eu sempre me lembro, queridos, e eu oro a Deus para que nós estejamos ávidos pela volta do Senhor. O meu desejo, sinceramente, de coração, é que Ele viesse hoje. Que Ele viesse agora. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas aí eu podia, deixa eu aproveitar que eu estou na igreja, né? Estou numa condição um pouquinho melhor, mais favorável, porque vai que amanhã o negócio fica meio complicado, vai que eu peco. Vai que eu dou uma desviada, eu perco a paciência, eu perco o eixo, e exatamente nesse momento ele vem. Não. É por isso que eu tenho que vigiar e orar, porque eu não sei o dia nem a hora. Amém? Que Deus abençoe, queridos, e que nós estejamos prontos,
haja o que houver, nós não abramos mão de permanecer na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.